até vós, o reino de Deus é chegado até nós. Demos graças a Deus e glorificamos o seu nome, porque Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Paulo, quando entrou naquela cidade, havia muita idolatria, havia um peso grande de idolatrias, tinha idólatras de todo tipo de ídolo se constituía naquela cidade, por onde Paulo pregava o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo se comoveu quando ele entrou dentro de uma igreja, e ali ele observou, porque Paulo estava observando os altares que estavam levantados naquelas igrejas, e em uma dessas igrejas que Paulo entrou, ele se admirou, ele se comoveu em espírito, e ele verdadeiramente reconheceu que naquela igreja onde ele entrava, havia homens sinceros que estavam adorando um Deus que eles ainda não conheciam. Porém, esse Deus que eles não conheciam era Jesus Cristo que Paulo anunciava. E esse Jesus que Paulo anunciava é o mesmo que nós estamos anunciando aqui agora. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo dá vida, Jesus Cristo dá salvação. Basta invocar o nome do Senhor. Todos quantos têm fôlego de vida, invoque o nome de Deus, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos quantos têm fôlego de vida, louve e exalte a Deus. Não dê o seu louvor às imagens de escultura, não dê o seu louvor à glória ao homem, não dê o seu louvor às coisas desta vida, porque as coisas desta vida são passageiras. Preste o seu culto racional a Deus, porque é o seu culto racional que Deus está interessado, a sua sinceridade. Paulo escreveu em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos apresentar o nosso corpo, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Mas se seu corpo não é templo e nem morada do Espírito de Deus, é por consequência, voluntariamente, automaticamente, templo do espírito de Satanás, o espírito do engano, da mentira e do erro, da prostituição, o espírito que tem dominado esta geração, um espírito de sensualidade, um espírito de luxúria, um espírito de vaidade, um espírito que não agrada a Deus, mas desagrada a Deus em toda a sua maneira de viver. Buscai-vos a Deus, buscai até conhecimento de Deus, porque na terra não há conhecimento de Deus, só permanece o perjurar, o mentir, o adulterar, só há homicídio sobre homicídio, e guerras e mais guerras. Jesus falou que essa geração é a última da face da terra, porque essa geração, ela é contada como os últimos dias, consequentemente, da igreja de Cristo aqui na terra. Porque a igreja de Cristo não foi elegida aqui na terra para ficar passeando, para ficar indo para lá e para cá, sem ter o que fazer. A igreja de Cristo recebeu uma ordem, e esta ordem, aquele que cumprir será bem-aventurado, aquele que cumprir será bem agradado aos olhos de Deus, aquele que cumprir este chamado, esta vocacionalidade que Deus o convencionou, esta chamada que Deus o militou na obra missionária evangelística, de anunciar as boas novas do reino de Deus, e anunciar a paz que excede todo entendimento que vem da parte de Deus. A igreja de Cristo é uma igreja que tem compromisso com a cruz do Calvário. A igreja de Cristo é uma igreja que prega o evangelho a tempo e fora de tempo, redarguindo, exortando, repreendendo com toda a longanimidade. A igreja de Cristo está aqui, levantada por Ele mesmo, para poder anunciar que é chegar o reino de Deus. Arrependei-vos, geração perversa, maligna e adúltera, uma geração que adora demônios, mas não querem reconhecer, tem medo de falar porque é vergonhoso, tem medo de dizer porque não acreditam mais, mas estão adorando demônios, estão adorando os diabos que estão soltos por o mundo afora. Jesus falou que o Deus desse século é o diabo, e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz. A Bíblia diz em Salmo 119 e versículo 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em 1 João, no capítulo 1 e versículo 7, o apóstolo João escreveu: se nós andarmos na luz,
como na luz ele está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar o pecado do ser humano, seja pecado grande ou pequeno, porque para Deus não tem diferença. Pecado é pecado, mas tem tentado pôr apelido no pecado, tem tentado pôr apelido nas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Pecado continua sendo pecado. O pecado não causa a Deus a melhor, agradavelmente, não agrada a Deus o melhor, aleluia, glória a Deus, o melhor prazer, mas o pecado desagrada o homem e desagrada a Deus. A Bíblia diz que o pecado desonra o homem e o homem desonra aquele que chamou. Glória a Deus. É as vossas transgressões, as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta Isaías. Buscai a Deus pelo amor ao seu nome, buscai ao Senhor Jesus Cristo, porque ele vem vindo com poder e grande autoridade. Uma irmã contou um sonho, uma visão que o Senhor deu a ela, despertando a igreja, para que a igreja não fique desapercebida quanto ao mundo, para que a igreja não fique na sonolência espiritual, para que a igreja desperte em meus mortos, porque nós estamos vivendo em uma terra, em uma geração que está morta no pecado, que está morta na sensualidade, na vaidade, na mentira, no engano. Uma geração que não acredita, crê nas profecias da Bíblia Sagrada, mas estão se cumprindo debaixo do seu nariz, estão se cumprindo nos seus olhos. Basta você abrir os olhos espirituais e você vai compreender que tudo que Jesus falou tem maior valor nos dias de hoje e tem maior simbolização nos dias atuais. Jesus falou em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerras, fome, peste e terremoto em vários lugares. Jesus falou que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos viriam em meu nome dizendo eu sou Cristo, e expulsaria demônios, faria grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Jesus falou que o reino de Deus é chegado até nós. Nós vivemos aqui na terra, mas sabemos que nós não somos daqui. O crente salvo não tem preocupação nas coisas que vai acontecer. O crente salvo não tem preocupação no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Diz a Bíblia Sagrada em Provérbios 16 e versículo 1: nós não podemos fazer planos, meus irmãos. Nós não devemos fazer o que nós iremos fazer amanhã, porque o homem faz planos para o amanhã, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um sucessor de Paulo, cooperador na obra missionária evangelística, a obra que anunciava a fé em Cristo Jesus. Todos quantos creem em Deus, eles fazem bem, porque até mesmo os demônios creem e estremecem. Acreditar em Deus, qualquer religião acredita. Acreditar em Deus, qualquer pessoa acredita. Acreditar em Deus, até os demônios acreditam, mas estremecem, porque eles têm uma diferença enorme do ser humano para a raça que não acredita em Deus. A Bíblia diz em Tiago 2,19: você crê em Deus, você faz bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Então crer em Deus não é suficiente. Acreditar em Deus não é suficiente. Você tem que crer em Deus e obedecer a sua palavra, o seu testemunho, a sua ordenança, os seus estatutos e juízes. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. É tempo de invocar o nome do Senhor enquanto há tempo, porque a igreja do Senhor vai ser tirada deste mundo, porque este mundo não gosta de ouvir do evangelho de Jesus Cristo. O mundo gosta de ouvir da mentira, das fábulas, das novelas, do futebol. O mundo gosta de ouvir de doutrina de demônios, não doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo é santa, é pura e é verdadeira. Mas a doutrina do diabo, ela é mentirosa, é enganosa e ela é ilusória. A doutrina do diabo arrasta multidões após ele. A doutrina do diabo tem influenciado muitos ao erro, ao engano, à mentira, à latrocividade, o pecado, a ruína e a perdição que mais submerge os homens. E os homens estão indo de mal a pior, disse o apóstolo Paulo, por causa da avareza, por causa da idolatria, por causa do amor a si próprio, por causa das coisas materiais, por causa das coisas que são visíveis e corruptíveis.
não vos acautelai-vos, não vos entristeçai-vos, não vos comovei-vos, porque Jesus vem vindo com poder e grande glória. O reino de Deus é para todo aquele que invoca o Senhor, para todo aquele que tem o seu nome escrito nos céus, no livro da vida. Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque elas são fiéis e verdadeiras. As palavras da profecia deste livro é o cumprimento de tudo quanto está acontecendo nos dias de hoje, e tem maior real intenção vocacional nos dias de hoje. O homem olha para a televisão, mas não consegue acreditar na Bíblia, acredita na mentira que se prega. Eles dão mais valor ao carnaval, dão mais valor ao futebol, dão mais valor à novela que passa, ao filme que passa, diabólico e satânico, mas não dão valor às santas sagradas escrituras de Jesus Cristo. Mas vão pagar preço, porque tudo que nós fizemos aqui nesta vida, seja bom ou seja mal, nós iremos te dar conta no grande dia do juízo. A Bíblia diz em Gálatas 6 e 7 que tudo que o homem planta, ele ceifará, porque Deus não se deixa escarnecer. Você pensa que Deus não conhece? Você pensa que Deus não está vendo? Deus vê tudo, está tudo sendo notado, nada passa desapercebido diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio, Ele é a sabedoria, Ele é a força infinita, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Não existe outro nome pelos quais os homens serão salvos. É Jesus Cristo a solução do homem, é Jesus Cristo o caminho que o homem deve andar, é Jesus Cristo a vida que o homem encontra nele. É só Jesus Cristo a única verdade, porque estão inventando meia verdade, estão distorcendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra que traz restauração, a palavra que traz arrependimento, a palavra que traz salvação. Eles estão deturbando a palavra de Deus para poder atribuir seus próprios interesses, ganhar os seus próprios interesses, para trazer os seus próprios interesses. Estão trocando os valores espirituais pelos valores terrenos, pelos valores corruptíveis, malignos e satânicos. A igreja de Cristo não precisa ficar mendigando, porque é Deus que supre as suas necessidades. A igreja de Cristo, ela tem somente que confiar na palavra que Deus confiou a eles, dando como prova que tudo que falou aconteceu, e tudo que ele falou acontecerá brevemente. O arrebatamento está para acontecer. É no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, nós, os vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos céus, com um corpo glorioso. Mas os mortos que morreram primeiro que nós, eles ressuscitarão primeiro para um corpo incorruptível, para encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Essa palavra, ela dura eternamente, de geração a geração, de eternidade a eternidade, pelo século dos séculos. Vive a palavra do Senhor, porque Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele são os três que testificam no céu: o Espírito de Deus, o Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Aleluia. Arrependei-vos e se convertei-vos a Jesus Cristo. Não estou dizendo para você procurar uma igreja, não estou dizendo para você ir após uma igreja, estou dizendo para você seguir os mesmos caminhos que Jesus seguiu. Jesus pregava o reino de Deus, cumprir todos os mandamentos do Senhor e será bem-aventurado. Não prego placa de igreja, porque placa de igreja não te salva. Não prego prosperidade, porque prosperidade não salva. Não prego engano, porque engano não te liberta. Pregamos a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do diabo, livres do futebol, livres da cachaça, livres da maconha. Sereis livres se verdadeiramente Jesus te libertar. Porque o homem só procura Deus por interesse. O homem só vai até Deus quando ele está na pior situação da vida, quando ele está com uma enfermidade muito grave e não tem a quem recorrer. A Bíblia diz que eles correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicaria, mas o povo ainda não adquiriu o conhecimento de Deus, porque não há conhecimento na terra. Dobre os seus joelhos, coloque a sua cara no pó e clame por misericórdia. Quem sabe assim Deus se compadece da sua alma, Deus se compadece da sua vida. O tempo é chegado, não tem mais tempo de ficar pensando o que vai fazer amanhã, não tem mais tempo de você ficar pensando
o que vai ser da sua filha amanhã, o que vai ser do seu filho, qual o futuro você vai dar para ele, qual o futuro brilhante que você vai oferecer aos seus filhos. Não há mais tempo, porque o tempo está findado. Deus já decretou um dia e a hora, e o momento e a hora em que com um juízo irá julgar os vivos e os mortos por meio do seu varão que predestinou. Disto ele deu certeza, ressuscitando dos mortos, disse o apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 17. Jesus é o mesmo homem.